O Senhor colocou em nosso coração. Eu vou confessar para os irmãos que não era esta palavra que eu queria ler, não era esta palavra que eu estava pensando em refletir com os irmãos, pô-la em reflexão aqui, e cheguei até a humanamente a querer elaborar alguma outra palavra, mas o Senhor frustrou. O Senhor frustrou os meus planos humanos. E o Senhor disse: quem dá a resposta do que vai falar sou eu, porque é o meu Espírito que vai falar. Amém? Amém. E assim se fez. O Senhor me deu esta palavra aqui, irmãos. Me deu essa palavra. Foi o Senhor que me deu esta palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15. Versículo 2, só vamos ler um versículo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Amém? Você achou essa palavra aí? Amém. Vou ler novamente. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Amém, igreja? Amém. O tema dessa nossa meditação é: o que tem te afastado de Deus? O que é que tem te afastado de Deus? O que é que tem atrapalhado a tua caminhada com o Senhor? O que tem sido obstáculo ou pedra de tropeço para a tua santidade? O que será? Nós, por nós mesmos, nós somos revestidos de uma natureza pecaminosa. Nós nascemos já resultados do pecado lá do Éden. E a Bíblia fala, o apóstolo fala em Romanos, no capítulo 3, que todos destituídos vêm ao mundo da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. E nós, dessa geração, pior ainda, porque há uma série de coisas que nos cercam, que nos rodeiam, coisas externas, que são tidas como revoluções, avanços tecnológicos, fora os demônios, fora o mundo e fora a nossa carne. Nós somos tentados, nós somos atraídos por coisas pecaminosas no nosso dia a dia, constantemente nós estamos cercados, a nossa vida é um cerco de coisas pecaminosas, de maneira que nós não conseguimos passar muito tempo na presença de Deus. O tempo que nós passamos na presença de Deus é um tempo muito pequeno. Se você for parar para pensar, o tempo que você reserva, por exemplo, para orar, o tempo que você reserva para conversar com Deus, é quase nada, é quase nenhum em relação ao tempo que você usa para outras coisas do mundo. Então a nossa geração em si,
já é uma geração que sofre todo tipo de motivação para as coisas ruins, para nós nos afastarmos do Senhor. E eu trouxe algumas coisas aqui que muito tem incomodado a minha vida em particular. Já incomodou muito no passado, já inclusive me fez me afastar da presença de Deus. E que ainda hoje insiste, porque essas coisas não nos deixam sossegados. O mal não nos deixa sossegados. O mal está a todo tempo te cercando, te rodeando, te assediando, esperando uma brecha, que quem dá essa brecha somos nós mesmos, para fazermos desfalecer na presença de Deus, fazermos afastados da presença do Senhor. Eu vou citar algumas coisas, irmãos, que estão mais comuns e mais presentes em nossa vida, que tem nos afastado do Senhor. A primeira coisa que eu vou citar para vocês é a tal da internet. Nós já nascemos numa geração da cibernética. Nós vivemos, crescemos observando o surgimento da tal da internet. A internet nada mais é do que uma grande maldição que foi criada pelo homem para as nossas vidas. Embora você encontre sites, e o nosso ministério tem um site que tem abençoado muitas vidas, mas ninguém, ou quase ninguém, consegue entrar na internet e ficar focado, centrado nos sites, nos portais evangélicos, naqueles sites que anunciam a palavra de Deus, sem deixar de considerar que tem muitos sites que se dizem evangélicos que apresentam muitas heresias. Então não deixa de ser um mal certos sites. Imagina as coisas que contém na internet que não são ditas evangélicas, cristãs. A internet surgiu em plena Guerra Fria. A Guerra Fria foi entre 45, aí no final da Segunda Guerra Mundial, a partir ali, 46, com objetivos militares. Mas era algo muito restrito, mas muito restrito. Nas décadas de 70 e 80, a internet era utilizada para fins simplesmente acadêmicos, para professores, cientistas, pesquisadores, conversarem, pessoas de outros países trocarem ideias e informações científicas. Isso nas décadas de 70 e 80. Só nos anos 90, a internet alcançou a população em geral. Então, aquilo que começou de uma forma muito restrita, lá no final dos anos 40, com objetivos militares, e depois foi ampliada para estudos científicos e acadêmicos universitários, alcançou grande e total popularidade nos anos 90. E aí, com essa popularidade toda da internet, vieram, claro, os manjares do inferno. Aí vieram as redes sociais. Quem não se recorda, em 2006, do Orkut? Quem não se recorda do Orkut? Que foi uma febre no mundo, no Brasil e no mundo. Orkut. Quase toda pessoa tinha um Orkut. E as redes sociais, incentivadas e alavancadas pelo Orkut, cresceram. Hoje nós temos o tal do Facebook, hoje tem o Twitter, existem os sites de compras, que às vezes existem, muitas vezes para facilitar a tua vida, para você evitar de sair de casa e ser assaltado. Aí você já efetua a compra em casa pela internet. Mas existem muitos sites de compras assim, piratas, que na verdade você compra e não recebe. E há muitas denúncias. Existe até uma delegacia especializada para crimes contra a internet, ou crimes praticados na internet.
Então, de maneira que, de sorte que a internet faz parte da nossa vida como o pão nosso de cada dia. De sorte que, da mesma maneira como respiramos, a internet faz parte de nós. Como o ar que respiramos. Há pessoas que não vivem sem a internet. A internet, se você não observou, eu já observei, o Senhor já me mostrou, é uma maneira de aprisionar a pessoa. Todos nós nos tornamos escravos da internet. À medida que nós não conseguimos viver sem internet, seremos taxados de pessoas atrasadas, pessoas do tempo da caverna, se nós não tivéssemos acesso algum à internet. Mas com certeza seríamos pessoas bem saudáveis espiritualmente, porque parte da nossa destruição espiritual provém da internet. E aí, só para citar, citei Facebook, que é algo terrível, terrível. O Senhor tem falado ao meu coração muito com relação ao Facebook. Aquelas pessoas que não têm, se sentem até atraídas para terem o Facebook. Eu digo, olha, não tenham. E o Senhor tem incomodado muito a minha vida com relação a algumas coisas que tem aprisionado, nos aprisionado, e é preciso que eu coloque as coisas de uma forma clara e sincera, colocando em primeira pessoa do plural, e eu me incluo nisso aí, mas desde já querendo tomar providências para que essas coisas não mais façam parte da minha vida. Porque eu creio que as lições do meu passado sejam suficientes para terem me ensinado. Foi por conta da internet que eu me afastei completamente da presença de Deus. Desde quando eu não tinha computador e que eu era estudante da Universidade Federal de Pernambuco, cursava letras, e um departamento lá me prestou uma sala. Eu precisava digitar um livro, que eu ia representar a UFPE num concurso. E eu precisava escrever um livro, digitar um livro secular. Mas naquela história de digitar o meu livro, de usar só o Word, a ferramenta do Word, eu terminava acessando salas de bate-papo. Então você, quer queira, quer não, você se sente atraído para as coisas mais. Fora esses portais seculares de informação. Hoje, pela manhã, eu acessei a internet, um dos portais mais de notícia, mais lidos e acessados do mundo, do Brasil, com certeza, e estava lá, contando, narrando, e com fotos e tudo sobre os beijos homossexuais do Big Brother. Relatando. Então, você na sua natureza humana, por mais que você abomine o beijo homossexual, mas você se sente atraído pela sua carne, tentado pela sua carne para olhar a foto de duas e três mulheres se beijando ao mesmo tempo. 3 mulheres se beijando ao mesmo tempo. Onde foi que eu vi isso? Na internet. Então não tem como você filtrar, humanamente falando, por mais que você esteja compenetrado ou centrado naquela pesquisa, ou direcionado a fazer algo de pesquisa, ou ler alguma coisa para o Senhor, mas de maneira que você termina sendo atraído pelas coisas do mal. Porque a internet está disponível para você. Está livre, não tem ninguém te vigiando na internet. É uma teclada e abre um site. E às vezes vem spams, vem coisas, propagandas que você nem clicou. Não precisa nem clicar, que já aparece na sua frente. Quer arranjar um namorado? Quer arranjar um amor? Não é? Fora esses sites aí de relacionamentos que são verdadeiros lugares de prostituição, porque há muitos homens separados, divorciados das suas esposas, que entram nesse site de relacionamento para querer encontrar um novo amor, uma nova namorada, uma noiva, uma nova esposa, enfim. Então, a internet, eu selecionei aqui, é um mal. É um mal para a sua vida, é um mal para a minha vida, e é um mal para os teus filhos. Você não consegue ver qualidade espiritual na tua casa
em parte e em grande parte por causa da internet. Você não tem controle sobre o acesso dos teus filhos na internet. A internet se tornou um perigo. A internet é o nosso inimigo, é o nosso adversário espiritual. O diabo usa a internet para nos fazer afastar cada vez mais do Senhor, da presença do Senhor. Outro ponto que eu coloquei aqui, em cima do tema que tem te afastado de Deus, é o tal do telefone celular, que é uma descoberta tão maligna, tão desgraçada na acepção da palavra do que o celular. As pessoas não se relacionam mais, as pessoas não se abraçam, as pessoas não olham mais no olho do outro. As pessoas, quando marcam uma lanchonete, uma senta de um lado, enquanto o lanche não sai, enquanto o sorvete não sai, fica cada um lá teclando o seu celular. Porque o celular hoje, não é? E facilmente você coloca a internet no aparelho celular, e aí você baixa aplicativos. Aí baixa o tal do WhatsApp, aí baixa o Skype e outras ferramentas que quebram o teu relacionamento natural. É muito triste isso. Você termina sendo escravo. Eu duvido que um adolescente que já está nesse meio, que está nessa prática, consiga ficar uma semana sem acessar a internet e sem pegar no celular. Ou seja, é escravidão, irmãos. Se a gente não consegue viver longe daquilo que, diga-se de passagem, os antepassados não tinham. Os nossos antepassados não tinham nada disso. E viviam melhor do que nós, espiritualmente. É uma desgraça, irmãos. Celular é uma desgraça. Se o celular fosse utilizado por nós para aquele objetivo básico dele, restritamente e só em casos necessários, tudo bem. Não seria tão prejudicial assim. Mas a pessoa do outro lado saberia que a hora que quisesse te acha. Só é pegar o celular, ligar, mandar um recadozinho. Imagine se só se cumprisse o objetivo básico, primordial, o aparelho celular. Mas não, o celular hoje virou um notebook, virou um desktop, virou um computador desse. Virou. E eu coloquei aqui, alguns dados históricos sobre o telefone celular. A primeira ligação por telefonia entre continentes ocorreu em 1914. O primeiro celular foi desenvolvido pela Ericsson em 1956 e pesava cerca de 40 quilos. Depois a Motorola apresentou em 3 de abril de 73 o seu modelo que pesava cerca de 1 quilo. O celular entrou em operação no Japão e na Suécia em 1979 e nos Estados Unidos em 83. No Brasil, o celular chegou nos anos 90. Então observe que exatamente no período em que chegava a internet, a telefonia celular, de uma forma ainda que lenta, vagarosa, mas estava entrando no Brasil com muito atraso. Em 89 existiam 4 milhões de assinantes no mundo de telefonia celular. Em 1989, 4 milhões. Em 2009 já eram 4,6 bilhões de assinantes. E em 2013, 6 bilhões de assinantes de telefonia celular. Há pessoas que têm 3, 4, 5 aparelhos. E assim como a internet, que foi citada aqui, o telefone celular tem te aprisionado. Nós somos presos. Nós não conseguimos ter vida espiritual. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. A nossa mente está contaminada. A nossa alma está contaminada.
Eu estou citando só algumas coisas do nosso tempo, da nossa geração, que o diabo tem usado para nos aprisionar. É prisão. Repito, se você não consegue ter controle sobre aquilo que você tem, mas você é controlado, então você está cativo daquilo. Olha só. E é por isso hoje em dia que se ora e uma doença não vai embora. É por isso que se ora e um cego continua cego do mesmo jeito. É por isso que as maravilhas e o poder de Deus, que eram tão comuns no tempo da Bíblia, no tempo lá dos apóstolos, por exemplo, de Atos, do tempo de Paulo, dos apóstolos no geral, eram tão comuns, hoje não se vê, porque a nossa alma está doente. Nós estamos com a nossa alma na UTI, irmãos. E nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos. Como eu disse aqui agora há pouco, que bom seria se essas coisas, nós tivéssemos acesso apenas a essas coisas, apenas para cumprir a finalidade básica, só irrestrito e necessário, de uma forma estritamente necessária. Que geração perdida nós fazemos parte. Nós estamos com a nossa alma aprisionada, irmãos. Hoje em dia tem pessoas que vão para os templos, nem a Bíblia leva mais. Porque a Bíblia, existem vários aplicativos da Bíblia no celular. Mas é só para você não desgrudar do maldito celular. Só para você não desgrudar do maldito tablet. Olha lá. Então o diabo coloca essas coisas. E a outra coisa que eu vou... terceiro meio que nos aprisiona, que nos torna prisioneiros livres, porque nós não somos encarcerados em celas de presídios, mas nós somos presos. Cadê a nossa liberdade? Cadê a nossa liberdade espiritual? Onde é que nós temos liberdade espiritual? Se nós não desgrudamos de um aparelho celular. É o celular quem nos domina. Nós somos dominados pelo celular. É triste. É triste. Pela internet. Terceiro ponto, televisão. Alguma informação histórica que foi o principal meio de comunicação criado no século XX por John Band em 1920. Em grande escala industrial, os televisores foram fabricados a partir de 1945. No Brasil, só em 1950 houve um acesso a um sinal aberto de TV após a inauguração da TV Tupi. A primeira transmissão ocorreu no saguão dos Diários Associados, de propriedade de Assis Chateaubriand. Um pouco só do histórico da televisão. Eu me recordo que há muitos anos atrás, eu tenho uma prima, eu ainda tenho essa prima Cláudia, de vez em quando eu falo dela aqui nas reuniões, crente, cristã, frequentadora da Assembleia de Deus em Pernambuco, que antigamente o pastor-presidente, pastor Ailton da Assembleia de Deus, proibia que toda pessoa que fosse membro da Assembleia de Deus de ter um aparelho de televisão em casa. Ele proibia. Ele era muito criticado por isso, porque ele dizia que televisor era obra do demônio. Televisor é o aparelho, tá? Vamos separar as coisas. O televisor é o aparelho. Televisão é a imagem que passa no televisor. Então, todos os membros eram proibidos de terem um aparelho de televisão. Aparelho de televisão, porque passa a imagem. E eu me recordo que a minha prima tinha um televisor na época e chegou a quebrar, a destruir. Hoje, a Assembleia de Deus em Pernambuco é detentora de uma licença de um canal de TV.
Brasil, Rede Brasil de Comunicação, lá em Pernambuco, passa só lá. É o canal 14 lá da região metropolitana do Recife. É claro que toda a programação é da Assembleia de Deus, deles, tudo. Aí tem programa de testemunho, enfim. Os programas são uma bênção. A programação da Rede Brasil de Comunicação é uma bênção, é edificante, é a palavra que é ministrada. Como eu coloquei para vocês, eu divulguei algumas semanas atrás e sugeri que vocês baixassem no seu celular aquele aplicativo da Rádio BBN. A Rádio BBN só prega a palavra e não tem comerciais. É só louvor e palavra. 24 horas. Vive das ofertas dos irmãos. Só. Então, de repente, você ficar antenado 24 horas num canal como a Rede Brasil de Comunicação ou no aplicativo da BBN, então, de repente, você vai ser edificado. Porque ali tem muitos louvores. E aí, irmãos, a questão é que antigamente não se ouvia falar de programas evangélicos. Existia só a Igreja Católica, era a única religião no Brasil que era detentora de concessões de os canais de TV. Mas o meio protestante não. Aos poucos, aí temos aí a Rede Record, que é de propriedade do Edir Macedo, enfim, e outros líderes aí que cresceram e compraram seus espaços, diga-se de passagem, milionários, nesses canais de TV aberta na Band, na Globo, enfim, qualquer coisa que você for comprar para o meio evangélico é uma fortuna. Qualquer hora, qualquer minuto ali é uma fortuna de programa. Mas o que é que acontece? Que nós sabemos que muitos até desses programas que se dizem evangélicos, eles não ministram a palavra, a doutrina séria. É mais oba-oba, é cura, é um curandeirismo que não acaba mais, é oferta, dinheiro para lá e dinheiro para cá, é pedindo dinheiro. Quando você vê um programa de televisão que se diz evangélico, 1 hora tem aquele programa, 10, 15 minutos é para ler a doutrina pura, o resto é tudo banco, seja isso, seja aquilo, enfim. E eles usam isso como meio de propagar o evangelho, mas nós sabemos que não é bem assim, que isso não é verdade. Então nem aqueles canais de televisão, aquela programação que se diz voltada para o público evangélico, ela é totalmente correta, ela é totalmente edificante, na verdade. A palavra é edificante, edifica as nossas almas. Então, tirando a programação dita supostamente evangélica, a programação supostamente, eu não estou aqui generalizando, eu citei no princípio a Rede Brasil de Comunicação. Irmãos, o que nós temos na televisão é lixo, 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 lixo. Novela não vou nem aqui conceituar o que é uma novela. Novela é prisão. Novela não tem nada de arte. Novela é instrumento do diabo para te aprisionar. Novela é um alimento sujo que entra através do teu olhar, entra no teu coração para te aprisionar, para roubar a tua paz e para te alimentar em tudo que não presta. É prostituição, separação. Tudo que não presta está na televisão, não só brasileira, mas na televisão mundial. Mas não é tecnologia? Essas coisas surgiram com aparência de bondade para destruir o povo de Deus, para roubar o teu tempo de oração e de leitura da palavra, para roubar o tempo que seria para o Senhor. Quantas horas você passa diante de um aparelho de TV? Quantas horas? Programas de auditório, as músicas seculares, as mensagens subliminares que estão por trás, até os desenhos infantis, supostamente que não tem maldade, trazem mensagens subliminares para destruir a vida das crianças. Então a nossa família está entregue, na verdade, às criações infernais, às hostes do inferno.
Qual é a família hoje em dia que resiste? Qual é? Muitas vezes o adultério entra na vida da tua esposa, na vida do teu marido, a partir do controle remoto. Porque a televisão passa como natural o adultério. O adultério é natural, é algo natural, comum. Não é assim? E as músicas? As supostas músicas de amor românticas. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. Olha aí o que é referência de música saudável romântica. Olha o que é referência. Olha o que contém na letra. Essa que eu recitei aqui é uma das músicas mais conhecidas, mais famosas do meio secular. Escrita e cantada por Djavan, faltando um pedaço. Olha a letra. O cantor Djavan é uma referência de cantor romântico. Que fala, que decanta o amor. Que amor! Que amor! Eu só conheço um amor que é Deus. Amor carnal. Então a nossa vida, as famílias não são alicerçadas no Senhor. As meninas hoje em dia, viu, irmã Patrícia? As mais jovens, e eu cheguei a entrar nisso aí que eu vou citar agora. Arrumam namorados pela internet. Não é mais Deus que manda o namorado. Os nossos jovens, as nossas adolescentes, os nossos jovens não oram e não esperam mais pela resposta de Deus. E eu fui vítima disso. Me casei com uma mulher que eu me inscrevi no site de relacionamento, porque eu queria casar de todo jeito. E deu no que deu. Ninguém ora, espera em oração para que Deus mande, para que Deus dê uma fala, diga algo, se está certo, se não está. Ninguém ora, ninguém espera mais pelo Senhor. Então, na verdade, nossas famílias estão entregues à mercê dos demônios. Quando eu falo em nossas famílias, os nossos lares, nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, irmãos, estamos recheados de coisas, rodeados de coisas que nos levam à destruição, que roubam o nosso tempo de Deus, o tempo que seria de Deus. Onde que nós vamos ter vida? Vida em abundância. Onde? Se nós estamos trocando o lugar que seria o tempo que seria do Senhor pela internet. Quantas horas nós passamos na internet? Quantas horas nós passamos com o aparelho de celular e o celular, a gente não desgruda de um aparelho de celular? Quantas horas você passa diante de um TV alimentando a sua alma de coisas que não prestam? Filmes, programas de auditório, esses reality shows que tem por aí. O manjar do diabo é explícito, igreja. O diabo hoje não usa mais máscara. Não existe mais o lobo em pele de ovelha. Agora é um lobo que se aparece assim: eu sou lobo, eu sou demônio. E ele mostra quem ele é. E você está aceitando as coisas do inferno. Nós precisamos vigiar. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Não muda. E nós fomos libertados ou libertos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Antigamente, um homem adulterava, traía sua mulher quando ele estava andando na rua, na fila de um banco, na fila de um ônibus, de uma parada de ônibus. Hoje em dia o homem trai a mulher pela internet, em casa, dentro de casa. Ele trai a mulher dentro de casa. Ele arranja um amante dentro de casa, com a internet. Depois, qual é o primeiro passo? Internet. Qual é o segundo? Trocar celular, número de celular. Porque é a maneira rápida de você ter contato com aquela pessoa, de você descobrir quem é aquela pessoa. E terceiro ponto, cama. Pronto. Depois, separação, divórcio, destruição. As mesmas coisas que afastaram o teu marido, a tua esposa de ti, você tem dado para os teus filhos. As mesmas coisas. Parece que você quer que seus filhos paguem o mesmo preço que você pagou por ter se separado, por ter se divorciado, por ter ido ao deserto. Está pagando um preço no deserto. E parece que você está dando a mesma coisa para os seus filhos e para as suas filhas. A mesma maldição você está permitindo com os seus filhos. O que é que tem te afastado de Deus? Computadores, tablets, jogos eletrônicos. Essas lan houses surgiram quando a internet e o computador não era tão barato, não era tão acessível para a classe média, média baixa. Aí faziam as lan houses para que a população carente, especialmente, pudesse ter acesso à internet. Quer dizer, Satanás sempre arranjando um meio para que o mal chegue até as pessoas. Hoje, aí aqueles jogos lan house, aqueles jogos violentos, que arma, que você fica simulando tiro. Claro que nas Sagradas Escrituras não havia computador, não havia internet. Pedro, quando chegou numa cidade e pregou para 3.000, pregou para uma multidão, 3.000 se converteram, e depois 5.000 se converteram. Não havia um microfone desse que eu estou segurando, não existia na época. Não existia na época. Onde era que Pedro estava? Sobre o quê? Sobre uma pedra? O que ele estava? Porque foi, no gogó. Falando da palavra no gogó. 3.000 se converteram, depois 5.000 não havia sistema de som nenhum. Não havia projetor. Não havia caixa de som. Não havia nada. Mas havia a unção do Espírito Santo. Havia uma vida que era liberta dessas coisas. Que o Espírito podia atuar com poder e autoridade. Naquela época haviam pessoas que não eram escravas de celulares, de televisão. Não havia nada disso. A qualidade espiritual. Quando Pedro dizia, sai, levanta-te e anda. A pessoa na hora levantava e andava. Repito, não estou querendo ser radical, ortodoxo, mas é claro que você pode selecionar o que você vai ver na internet, mas as suas concupiscências, a sua natureza carnal e pecaminosa não deixa você ficar restrito só àquilo. Que bom que você conseguisse. Que bom se nós fôssemos as pessoas mais desinformadas com relação às questões artísticas, seculares. Não está sabendo que Fábio Júnior separou pela 20ª vez? Não, nem sei quem é Fábio Júnior. Gostaria que fosse assim, né? Não interessa. Não me interessa quem é Fábio Júnior. Mas como você é uma pessoa desinformada, eu gosto de me manter informado. Eu assisto a telejornais. Sempre gostei muito de futebol. Mas hoje você vai assistir a um jogo de televisão, de futebol na TV, aí você vê brigas de torcida, confusão, o diabo agindo assim, de uma forma, sabe? Não dá nem mais gosto você ver jogo de futebol na TV. Tanta violência.
O que é que tem te afastado do Senhor? Olha o que é que afastou Herodes da presença de Deus. Veja em Mateus capítulo 14. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João, o Batista. Ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinham maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Herodes, não te é lícito possuí-la. Ela é mulher do teu irmão. Por causa disso. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como grande profeta, como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, o dia do aniversário de Herodes, fizeram lá um bacanal. Dançou a filha de Herodias diante dele. Ou seja, se Herodias era esposa do irmão dele, Filipe, então a filha era o que de Herodes? Sobrinha. Dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se mais por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida no prato, e dada a jovem, ela a levou à sua mãe. Sabe o que Herodes, o rei, o tetrarca, teve um grande privilégio de ter convivido com João o Batista. Que privilégio! Teve um grande privilégio, uma grande oportunidade da vida de ter ouvido do próprio João o Batista. Olha aí, não faça isso não. Ouviu o conselho correto de um homem de Deus. Mas, porque o coração dele estava numa mulher que não pertencia a ele, mas pertencia ao irmão dele, aquilo o afastou da presença de Deus. João Batista morreu salvo, mas Herodes morreu condenado. Veja se não foi mulher que afastou também Davi da presença de Deus. Veja Samuel, 2 Samuel 11:2. Se não foi uma mulher que afastou Davi, e quase que Davi vai para o inferno. 2 Samuel 11:2. 2 Samuel 11:2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliam, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida, por conta de uma mulher. Quase que Davi perdia a salvação, mas as consequências por causa disso foram terríveis. Que adiante nós sabemos, ele mandou matar a Urias. Quando nós não vigiamos as coisas, nós nos afastamos facilmente de Deus. Facilmente de Deus. O que é que tem te afastado do Senhor?
O que impediu daquele jovem muito rico de ser salvo eram as riquezas, as propriedades, os bens que ele tinha. Ele era preso àquilo. E aquilo o afastava da presença de Deus. Como você pode conferir isso em Mateus 19, 21 a 24. O que afastou Judas Iscariotes da presença de Deus? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você pode conferir isso em Mateus 26, do 14 ao 16. Ele, em troca, recebeu 30 moedas para entregar, para dedurar o Filho de Deus. Dinheiro. Foi por causa de dinheiro também que Ananias e Safira perderam o reino de Deus. Você pode conferir Atos 5, do 1 ao 3. Muitos no grande dia vão perder a salvação, embora vivam em templos religiosos, clamando: Senhor, Senhor, por conta da hipocrisia religiosa. São pessoas que vão para os templos, louvam a Deus, mas o coração está longe do Senhor, cheio de iniquidades. Você pode conferir isso em Mateus 7, do 21 ao 23. Ou é tua esposa ou é teu marido que te afasta do Senhor. O que impediu de Acabe ser salvo, a pedra de tropeço na vida de Acabe, foi a própria esposa dele, Jezabel. Mas na verdade, o que nos impede de andarmos e de termos comunhão plena, constante com Deus, de ouvirmos a voz do Senhor, é o nosso coração que é inclinado para o pecado. É o nosso coração que não sossega se nós não pegarmos no celular. É o nosso coração que não sossega se não olharmos para a mulher do próximo. É o nosso coração que não sossega se nós não acessarmos a internet. É o nosso coração que não sossega se nós não perdermos o capítulo de uma novela. É o nosso coração, é a nossa motivação. Nós nos tornamos muitas vezes pessoas religiosas, que só meditamos e pensamos em Deus alguns instantes quando nós estamos juntos. Mas logo, a presença de Deus se esvai como fumaça da nossa vida. Deus é como uma fumaça, logo vai embora. Logo vai embora. Nós precisamos vigiar, irmãos. Nós precisamos pensar o que tem nos aprisionado. Porque nós fomos resgatados pelo ministério da reconciliação para sermos livres. Livres para adorar a Deus. Livres. Nada neste mundo pode nos aprisionar. Nada. Nem mentira, nem dinheiro, nem bens materiais. Nada. Nem homem, nem mulher. Concupiscência. Nada, marido, esposa, filhos, órgãos, nem o olho, nem os pés, nada, absoluto, nem a nossa língua, como escreveu Tiago, nada pode nos afastar da presença do Senhor. Que a igreja possa meditar, que primeiramente você restabeleça a sua comunhão com Deus. Que você pense nisso, pense na tua família. Se você tem filhos sob o teu cuidado, a tua responsabilidade é maior ainda. O teu cuidado é com você, e o teu cuidado é com os teus filhos. Cuidado com os teus filhos, para que teus filhos não sejam vítimas daquilo que você no futuro, daquilo que você está dando e permitindo hoje, na sua casa, dentro da sua casa. Estabeleça ordem, estabeleça limites. Vigie. Oriente o que é que vai ser, o que vai assistir. O que vai assistir edifica a alma. Se não edificar, não assiste. E aí, se você levar esse critério em consideração, você vai ver que 90%, muito mais, não edifica. Então é melhor que você use o seu tempo para ler a palavra. Cadê os cultos em casa? Os cultos domésticos? Cadê as orações? A mãe e as filhas, o pai e as filhas de joelhos ali orando, depois de ler a palavra, louvar a Deus. A nossa vida vai mudar.
significativamente se nós fecharmos essas brechas. Veja que a tua qualidade espiritual vai mudar. Vai mudar. Veja o que é que escreveu Tiago, capítulo 1, só para encerrar, Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Lá no final da Bíblia, nós temos um desejo de sermos puros, mas nos tornamos impuros porque essas coisas trazem pureza para o nosso coração. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13. Aliás, vamos ler a partir do versículo 12. Tiago, 1, a partir do versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, olha só, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, sabe o que é concupiscência? Desejo, cobiça, atração. Depois de a concupiscência ter concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vindo do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, que Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém, irmãos? Amém. Amém, igreja? Amém. Leva a sério essa palavra de hoje. Leva a sério. Não permite, em nome de Jesus, que você seja escravo daquilo que você tem. Não. Um aparelho de celular que não tem vida não pode te dominar. Nem tem vida própria. E está te dominando. Você é escravo de algo que não tem vida. Que triste. Quer ter qualidade de vida? Quer ter saúde espiritual? Quer viver experiências fortes com Deus? Todas as minhas fortes experiências que eu vivi com o Senhor foram longe de todas essas coisas. Era quando eu estava distante de todas essas coisas que eu citei. Mas também eu quero dizer que as maiores desgraças da minha vida ocorreram através dessas coisas. Vamos orar. Vamos orar a Deus. Amado Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor. Deus, como diz lá em Romanos, nada pode nos afastar, nos separar de Deus, do amor de Deus. Nada, Pai. E ali Paulo elenca uma série de coisas que não podem nos separar do amor de Deus. Nem principado, nem potestade, nem angústia, nem fome, nada. Nem nos tempos de hoje, desemprego, nem enfermidades. Nada, Senhor, pode nos afastar do teu amor. Nada pode nos aprisionar, porque em Cristo fomos libertos, somos livres em Cristo Jesus. Não é celular que vai nos afastar do amor do Senhor. Não é internet, não é televisão. Nada disso pode nos afastar. Nada disso pode nos tornar prisioneiros, servos dessas coisas, Senhor. Nós somos servos exclusivamente do Senhor. E somos servos e somos teus amigos, ó Deus. Pai, obrigado, Pai. Desperta a tua igreja. Me desperta, Pai, como o Senhor tem feito nesses dias, para te buscar mais, a começar de mim, Senhor. Eu não sou perfeito, eu tenho minhas grandes dificuldades humanas, tu sabes. E eu tenho lutado contra elas todos os dias da minha vida, clamado ao Senhor.
E o Senhor tem me incomodado muito, não só a mim, como para que eu repasse essa mensagem, essa palavra à igreja. O Senhor já revelou porque que a igreja tem nome de que vive, mas está morta. Porque a igreja enveredou e foi engodada e atraída pelo secularismo e por esse mundanismo. Entrou no coração da igreja. Mas em nome de Jesus, seremos libertos e reconciliados hoje. A nossa família, os nossos maridos e as nossas esposas, os nossos filhos, em nome de Jesus, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, a nossa família aqui na face da terra vai ser liberta pelo nome do Senhor Jesus. Nós não aceitamos mais escravidão. Nós fomos resgatados do Egito e nós estamos caminhando em terra, rumo à terra prometida, a Canaã celestial. E nós precisamos ser libertos de todas essas coisas. Deus, muito obrigado, Pai. Continua a guardar a tua família, Pai, na face da terra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.